George Lukács, Ontologia do Ser Social. Primeira parte. A situação atual dos problemas. Introdução. Ninguém se ocupou tão extensamente quanto Marx com a ontologia do ser social. A correção dessa afirmação aparentemente apodítica somente poderá ser demonstrada pela análise pormenorizada que este escrito fará do método dos clássicos do marxismo e de seu posicionamento concreto em relação às principais categorias do ser social. Neste ponto, pode-se apenas antecipar um catálogo resumido das questões decisivas e de sua situação atual, à guisa de orientação. Quando os mais importantes filósofos do passado e do presente chegam a tocar em problemas que de fato pertencem à ontologia do ser social, na maioria das vezes apresentam a seguinte alternativa: ou o ser social não se distingue do ser em geral, ou se trata de algo radicalmente diverso, algo que não tem mais o caráter de ser, como, por exemplo, no século XIX, o valor, a validade etc. na forma do tosco contraste entre um mundo do ser material enquanto reino da necessidade e um puro reino espiritual da liberdade. Essa alternativa, no entanto, jamais pode ser mantida de maneira consequente em tal exclusividade radical. É sempre necessário procurar e encontrar soluções de compromisso. E desde cedo, porque é impossível que a contraposição entre reino da necessidade e reino da liberdade possa coincidir, de maneira evidente, com a distinção entre o ser em geral e o ser social. O ser social possui muitas zonas que claramente parecem sujeitas às necessidades, às legalidades, do mesmo modo que a própria natureza. Os pensadores são livres para julgar de maneira negativa, do alto de uma moral ou de uma metafísica, tais legalidades do mundo social, como sucedeu frequentemente, por exemplo, nas observações histórico-políticas de Maquiavel ou com a economia de Ricardo. Com isso, no entanto, não se remove do círculo de problemas da filosofia o fato de que a vida social tem, ao menos em parte, um caráter de ser cuja cognoscibilidade exibe muitas analogias com a apreensão cognitiva da natureza. As bipartições radicais do mundo segundo o modelo da crítica da razão pura e da crítica da razão prática revelam-se cada vez mais impraticáveis, posto que, em última análise, podem contrastar entre si apenas o puro conhecimento da natureza e a pura moral. Resultam assim contínuos compromissos metodológicos que põem de lado o problema ontológico fundamental da especificidade ontológica do ser social e enfrentam as dificuldades cognitivas dos setores singulares de modo puramente gnosiológico ou puramente metodológico, epistemológico. Nessa linha, Rickert identifica a ciência da natureza com modo de observação generalizante e pode, assim, assegurar um lugar para a sociologia no quadro de seu dualismo metodológico 30. Para um neokantiano do tipo de Rickert, tal compromisso era consequente. Na medida em que sua teoria do conhecimento excluía completamente o ser das coisas em si, incognoscível, da filosofia científica, na consideração do mundo fenomênico, cujo ser em sentido ontológico devia permanecer em suspenso, podia ser realizada qualquer disposição metodológica, qualquer manipulação dos objetos, desde que não envolvesse uma contradição lógico-formal. Aqui o neocantismo do final do século aproxima-se bastante do positivismo da época de Mach, Avenarius etc. As sutis diferenças entre ambos, que foram então muito discutidas, são desprovidas de interesse para a nossa colocação do problema, pois parecem irrelevantes diante de sua concordância fundamental, a saber, que questões ontológicas nem mesmo existem para a filosofia científica. Em virtude disso, é irrelevante para uma ontologia do ser social se as ciências sociais são tratadas, como geralmente se faz no Ocidente, como ciências da natureza ou se para elas é criada, como ocorre na Alemanha, a rubrica metodológica das ciências do espírito. Portanto, só em Marx o problema adquire o seu justo perfil. Antes de tudo, ele vê com clareza que há toda uma série de determinações categoriais, sem as quais nenhum ser pode ter seu caráter ontológico concretamente apreendido. Por essa razão, a ontologia do ser social pressupõe uma ontologia geral. Porém, essa ontologia não pode ser de novo distorcida em teoria do conhecimento. Não se trata aqui de uma analogia ontológica com a relação entre a teoria do conhecimento geral e os métodos específicos das ciências singulares. Trata-se, ao contrário, do fato de que aquilo que é conhecido numa ontologia geral nada mais é que os fundamentos ontológicos gerais de todo ser.
Se na realidade surgem formas de ser mais complexas, mais compostas, vida, sociedade, então as categorias da ontologia geral devem ser conservadas nelas como momentos superados. O superar teve em Hegel, corretamente, também o significado de conservação. Por conseguinte, a ontologia geral ou, em termos mais concretos, a ontologia da natureza inorgânica como fundamento de todo o existente é geral pela seguinte razão: porque não pode haver qualquer existente que não esteja de algum modo ontologicamente fundado na natureza inorgânica. Na vida aparecem novas categorias, mas estas podem operar com eficácia ontológica somente sobre a base das categorias gerais, em interação com elas. E as novas categorias do ser social relacionam-se do mesmo modo com as categorias da natureza orgânica e inorgânica. A questão marxiana sobre a essência e a constituição do ser social só pode ser formulada racionalmente com base numa fundamentação assim estratificada. A indagação acerca da especificidade do ser social contém a confirmação da unidade geral de todo ser e simultaneamente o afloramento de suas próprias determinidades específicas. Entretanto, este é apenas o primeiro e indispensável pressuposto para a correta visualização do nosso problema. O próximo passo, dado por Marx, para avizinhar-se da questão decisiva, consistiu em conferir uma posição central ao espelhamento dialético da realidade objetiva. Quando isso é negligenciado, resulta obrigatoriamente em permanente confusão entre a realidade objetiva e seu espelhamento imediato, que, considerado no plano ontológico, é sempre subjetivo. O fato de o espelhamento, quando é aproximadamente fiel, vir a obter uma objetividade cognitiva não afeta essa questão ontológica. Tampouco o fato, a ser examinado em detalhe na segunda parte do livro, de que o espelhamento em determinadas circunstâncias concretas, cuja espécie, limite etc. dependem do respectivo ser social, pode contribuir de maneira ativa para provocar na sociedade novos fatos ontológicos. Num dos capítulos posteriores da primeira parte do livro, consideraremos extensamente as complicações que o ignorar dessa estrutura necessariamente provocou até num pensador como Nikolai Hartmann, a ser levado muito a sério e de grande mérito no campo ontológico. O segundo pressuposto essencial para o conhecimento da especificidade ontológica do ser social consistia em entender o papel da praxis em sentido objetivo e subjetivo. Foi precisamente nessa questão que Marx rompeu de modo mais decisivo com seus predecessores filosóficos. A última tese sobre Feuerbach, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Porém, o que importa é transformá-lo. 31, expressa isso de maneira programática. Entretanto, a obra inteira de Marx é uma explicitação concreta e uma fundamentação universal do estado de coisas ontológico aqui aludido. Em outras palavras, objetivamente o ser social é a única esfera da realidade na qual a praxis cumpre o papel de conditio sine qua non na conservação e no movimento das objetividades, em sua reprodução e em seu desenvolvimento. E, em virtude dessa função singular na estrutura e na dinâmica do ser social, a praxis é também subjetiva e gnoseologicamente o critério decisivo de todo conhecimento correto. Mais tarde consideraremos como essa concepção universal da praxis foi estreitada, tratada de modo puramente imediato e, assim, desfigurada na filosofia moderna, no pragmatismo e no behaviorismo. Aqui importa assinalar brevemente o contraste entre a ontologia marxiana e as precedentes, que, de várias maneiras, elevavam a pura contemplação a veículo do conhecimento da verdade e, simultaneamente, a critério último do comportamento correto do ser humano na realidade social. Tal contraste do ponto de partida teórico baseia-se em uma nova noção da realidade social, na rejeição da antinomia metafísica entre liberdade e necessidade no agir humano. Ao domínio teorético uniforme da necessidade corresponde uma homogeneização radical de todo ser no plano ontológico. Isso surge principalmente no terreno do materialismo mecanicista, mas de certo não necessariamente só nele. Basta recordar a doutrina da predestinação.
com uma acentuação igualmente unilateral do princípio da liberdade deve resultar, por um lado, o rígido e irreconciliável dualismo no plano ontológico que lacera metafisicamente a unitariedade do ser social, como acontece com o mundo fenomênico e numênico em Kant, enquanto, por outro, na praxis social separa mecanicamente de todos os demais o mundo fundado sobre a moral. Marx representa, nessa questão, o ponto alto até então alcançado por aqueles esforços que não se davam por satisfeitos com nenhuma das citadas metafísicas unilaterais, pense-se em Aristóteles e em Hegel, e que se orientavam para uma concepção do ser social dialeticamente unitária. Tais tendências e outras similares, apesar de suas grandes e duráveis conquistas, estavam, no final das contas, condenadas ao fracasso. Por um lado porque, em sua totalidade e no método de compreensão do mundo, não demarcaram, ou fizeram de modo insatisfatório, a consideração lógico-gnosiológica da consideração ontológica e não entenderam, ou não conheceram, ou não reconheceram de modo suficientemente claro a prioridade da segunda em relação à primeira. E, por outro lado, porque basearam suas concepções ontológicas em imagens de mundo condicionadas por sua época, mas cientificamente falsas ou religiosas. Nas considerações que se seguem, deveremos analisar detalhadamente ambas as causas dos fracassos de pensadores geniais. Neste ponto, podemos apenas antecipar algumas indicações sobre esse complexo de problemas que é, concomitantemente, de caráter histórico-social e sistemático, e por isso, como logo veremos, penetra igualmente na problemática da ontologia contemporânea, determinando-a substancialmente. Não há até o presente uma história da ontologia. Essa lacuna, porém, não é uma carência fortuita da história da filosofia, mas está estreitamente vinculada ao caráter obscuro e confuso da ontologia pré-marxista. Os fundamentos sociais do pensamento respectivo de cada época, incluído o problema das formas privilegiadas de objetividade, dos métodos predominantes etc., só foram investigados criticamente, de maneira excepcional, em especial em tempos de crises agudas, durante os quais a tarefa principal parecia ser a refutação eficaz do adversário, em geral o poder do pensamento do passado, insuficiente na nova realidade, mas não a descoberta das causas sociais de seu ser propriamente assim gera Desaugiers, Descartes e Bacon em sua relação com a escolástica. A difusão da filosofia e das pesquisas científicas trouxeram à luz do dia uma massa enorme e inesperada de saber sem, entretanto, referir-se na maioria dos casos às questões, aqui emergentes, por nós afloradas. Temos conhecimento, por exemplo, da hipótese heliocêntrica de Aristarco, que não teve qualquer influência sobre a ciência e a filosofia e, não obstante, as causas sociais desse fato não foram nem sequer discutidas. Não é possível tentar aqui, com poucas alusões, recuperar o que até hoje não se fez, de modo que nos limitaremos a indicar brevemente algumas questões básicas desse círculo de problemas, limitando-nos ao nível geral dos puros princípios. Antes de tudo, vida cotidiana, ciência e religião, teologia incluída, de uma época formam um complexo interdependente, sem dúvida frequentemente contraditório, cuja unidade muitas vezes permanece inconsciente. A investigação do pensamento cotidiano é uma das áreas menos pesquisadas até o presente. Há muitos trabalhos sobre a história das ciências, da filosofia, da religião e da teologia, mas são extremamente raros os que se aprofundam em suas relações recíprocas. Em virtude disso, resulta claro que justamente a ontologia se eleva do solo do pensamento cotidiano e nunca mais poderá tornar-se eficaz caso não seja capaz de nele voltar a aterrar, mesmo que de forma muito simplificada, vulgarizada e desfigurada. Tentaremos mostrar, no capítulo sobre o trabalho, a maneira como a ciência ascende a partir do pensamento e da praxis da cotidianidade, em primeiro lugar do trabalho, e sempre a este retorna, fecundando-o. O fato de que a origem de nossas representações ontológicas está na cotidianidade não significa que podem e devem ser aceitas acriticamente. Ao contrário, tais representações estão repletas não apenas de preconceitos ingênuos, mas com frequência de ideias manifestamente falsas que, se às vezes provieram da ciência, nela penetraram oriundas sobretudo das religiões etc. etc. Entretanto, a crítica necessária não autoriza a descurar desse fundamento cotidiano.
O prosaico e terreno senso do cotidiano, alimentado pela praxis diária, pode de quando em quando constituir um saudável contrapeso aos modos de ver estranhados da realidade das esferas superiores. Porém, do ponto de vista de uma ontologia do ser social, talvez o mais importante seja aquela ininterrupta interação que tem lugar entre teorias ontológicas e praxis cotidiana. A missão social, em geral não expressa, raramente formulável, mas na maioria das vezes bastante inequívoca em seu sim ou não, que daqui ascende às esferas superiores modifica com muita frequência as noções sobre ontologia proclamadas pela filosofia ou pela religião, e não só as noções sobre o ser social, mas igualmente sobre a imagem geral do mundo. Nikolai Hartmann, que talvez tenha sido o primeiro a descobrir o caminho da cotidianidade e a ontologia, passando pela ciência, e sobretudo a reconhecer que as questões gnoseológicas têm uma dimensão totalmente diversa, derivada, transversal em relação àquelas, não se dá conta da dialética extremamente complexa que tem aqui origem e concebe acriticamente o caminho para a ontologia de maneira em geral muito retilínea. 32. Sobre essas questões retornaremos a miúde. O problema que aqui emerge em forma ingênua originária, muitas vezes completamente inconsciente, consiste no modo como as necessidades vitais da praxis humana, entendidas no sentido mais amplo, estão em interação com visões teóricas dos homens, sobretudo com as ontológicas. Naturalmente, essa praxis é determinada, objetivamente, em última análise, pelo ser social e pela natureza por ele mediada. Entretanto, essa praxis postula por si só, necessariamente, uma imagem de mundo com a qual possa harmonizar-se e a partir da qual a totalidade das atividades vitais produz um contexto pleno de sentido. É claro que a ciência e a filosofia a ela vinculadas são chamadas em primeiro lugar a oferecer uma resposta adequada, objetivamente correta, como partes, e partes ativas, que sem atividade não são funcionais, da inteira realidade social, não podem ignorar essas exigências provenientes da vida cotidiana. Até mesmo uma resposta negativa, uma refutação, representa, do ponto de vista do problema de que estamos tratando, uma reação à tarefa social. Estrutura de classes antagônica das sociedades que sucederam ao comunismo primitivo já torna inelutável tal alternativa de sim e não, uma vez que as classes em luta recíproca devem requerer, por meio de uma imagem de mundo, direções opostas para a tarefa social e sua infraestrutura. Tudo isso teve de ser adiantado para que se possa compreender a base social da enorme influência da religião sobre os projetos ontológicos nas várias imagens de mundo. É verdade que, além da teoria do conhecimento, da lógica etc., as filosofias e histórias da filosofia mais recentes tratam igualmente, em uma rubrica especial, da filosofia da religião, e existe mesmo uma literatura monográfica sobre determinadas relações históricas entre religião e filosofia. Com isso, entretanto, nosso tema ainda nem foi abordado, mesmo quando se reconhece que a filosofia, nas interações reais produzidas pelo desenvolvimento social, com frequência coloca seu aparato conceitual teórico à disposição da religião e, em outros casos, cuida da expressão teórica adequada do conteúdo postulado pela tarefa social. Esses são, entretanto, momentos secundários, acessórios, da influência sobre as imagens humanas de mundo no curso da história. Trata-se, muito antes, dos problemas da vida cotidiana que emergem nas condições históricas dadas, nas situações de classe existentes e nas correspondentes atitudes da humanidade diante de uma realidade social imediatamente dada para si, incluída a natureza por ela mediada, problemas para os quais os seres humanos não estão em condições de responder satisfatoriamente por conta própria e, sobretudo, no quadro de sua respectiva vida terrena. Das necessidades religiosas daí originadas resulta a força das religiões vivas para delinear uma ontologia que proporcione um quadro adequado para a satisfação de tais desejos. Uma imagem de mundo na qual os desejos, que transcendem a existência cotidiana dos seres humanos, não atendidos na vida cotidiana, adquirem uma perspectiva de realização num além apresentado com pretensão ontológica. A ontologia religiosa surge, portanto, por uma via oposta à da ontologia científico-filosófica. Esta investiga a realidade objetiva para descobrir o real espaço para a praxis real, do trabalho à ética.
Aquela se move desde as necessidades de um comportamento diante da vida, das tentativas feitas pelos seres humanos singulares do cotidiano de conferir sentido à própria vida, e constrói uma imagem de mundo que, se efetiva, poderia constituir uma garantia para a realização daqueles desejos que se manifestam na necessidade religiosa. A filosofia e a religião, portanto, percorrem caminhos contrapostos, por princípio, na construção da ontologia. Não obstante, apelam para necessidades teóricas e práticas, para a razão, o entendimento e a vida sentimental dos mesmos seres humanos. Por isso, tem de surgir entre ambas, dependendo da estrutura e da dinâmica sociais, uma relação de aliança ou de concorrência, até de franca inimizade, no iquete nunca que agora histórico. A forma que essas inter-relações assumem depende, em primeiro lugar, dos problemas histórico-sociais da época. Desse modo, é evidente que um nível cognitivo da ciência, condicionado, em última análise, pelo trabalho, e a compreensão da realidade pela filosofia, dentro de um dado espaço, cumprem funções motrizes relativamente autônomas. Porém, não se deve esquecer que em culturas como a indiana, por exemplo, foi possível um desdobramento relativamente elevado da matemática, sem que esta pudesse exercer nenhuma influência sobre os limites da concepção de mundo, traçados exclusivamente pela teologia 33. A antiguidade grega, em que não havia poder sacerdotal nem teologia dogmático-obrigatória, pode, como consequência, tornar-se o reino clássico da gênese e da ontologia. A nova filosofia dos pré-socráticos, em sua rápida gênese, descobriu uma após a outra e uma ao lado da outra suas categorias mais importantes. O fato de que só pudessem se tratar de primeiras aproximações, em geral expressas de modo semimítico, dos fatos autênticos, não diminui em nada a grandiosidade desse primeiro intento. Ela pôde dirigir-se, de maneira tão monumentalmente retilínea para os objetos mais essenciais dada a ausência de qualquer conflito com a teologia. Nem mesmo as recorrentes acusações de azébia e impiedade, em sua maioria determinadas por motivos francamente políticos, puderam deter esse processo. Como únicos adversários da ontologia fundada no plano puramente filosófico, apresentavam-se os mitos, em contínua mutação e continuamente reinterpretados. E, uma vez que a poesia teve participação preponderante nessa mudança, verifica-se um fenômeno que jamais se repete, a saber, que, nessas filosofias, os poetas são sempre combatidos como principais inimigos de uma imagem racional do mundo. Esse generoso objetivismo, esse monismo cósmico, manteve-se predominante na cultura grega até Sócrates. Foi a crise da polis, e, com ela, a centralidade emprestada aos problemas morais, que colocou, pela primeira vez, de modo inequívoco, o humano, o problema da praxis correta, no centro da filosofia. Platão é o primeiro filósofo que, para responder à pergunta que fazer na polis em dissolução, desenvolveu uma ontologia como base de suas tentativas de solução, cuja concepção de realidade, cuja imagem de mundo, pretendia oferecer uma garantia de que os postulados morais aparentemente imprescindíveis para a salvação da polis pudessem ser fixados como possíveis e necessários. Por tal via ingressa, na vida europeia, o dualismo ontológico que caracteriza a maioria das religiões, sobretudo o cristianismo. De um lado, o mundo dos seres humanos, do qual provém as necessidades religiosas e a ânsia por sua realizabilidade. De outro, um mundo transcendente, cuja constituição ontológica é invocada para fornecer perspectivas e garantias de tal realizabilidade. Nossa tarefa aqui não pode consistir em delinear, nem sequer à guisa de esboço, a evolução da filosofia grega. Importa assinalar que, apesar de todas as diferenças e contraposições de amplo alcance no plano dos princípios, essa estrutura dualista, essa função da ontologia, se manteve nela até o fim. É o caso dos estoicos, dos neoplatônicos, neste caso, evolvendo de maneira muito mais decisiva para uma religiosidade filosoficamente formulada, de Plutino e ainda mais de Proclo. Aristóteles constitui, naturalmente, um contragolpe a Platão na maioria das questões filosóficas fundamentais.
No entanto, apesar do caráter amplamente terrenal de sua ética, de sua estética, de sua doutrina de Estado e sociedade e de partes extensas de sua filosofia da natureza, sua concepção do cosmo, tendo o motor imóvel como questão-chave, ainda se movimenta na linha de uma ontologia de dois mundos. Werner Jaeger descreve com muita vivacidade a tormentosa luta do grande pensador com tal questão, para ele insolúvel no plano histórico-social. 34 Essa tendência à autodissolução do terrenal de Zeitgeist ainda é reforçada em Aristóteles pelo caráter preponderantemente teleológico de sua ontologia. O modelo do modo de ser teleológico do trabalho, que teve influência determinante sobre toda a fase inicial do pensamento, Aristóteles é o primeiro pensador a apreender de modo aproximadamente correto, em termos filosóficos, esses nexos com o trabalho. A observação e a elucidação do finalismo na esfera da vida levam por si mesmas a conceber teleologicamente também a natureza inorgânica, isto é, a procurar uma substância ou força teleológica originária por detrás das necessidades regulares dos fenômenos singulares, resultando daí também o problema do motor imóvel. Quando sobre essa base aparece, espontânea e simultaneamente, uma exasperação dos pontos de vista diretamente teleológicos na vida humana, na existência e no desenvolvimento da sociedade, a interpretação teleológica das conexões ontológicas converte-se em instrumento cognitivo para conceber tanto a unidade última do mundo, de acordo com a qual tudo deve estar submetido ao desígnio teleológico de Deus, quanto à especificidade da existência terrena dos seres humanos, que constitui um setor separado, especial, subordinado, mas de importância central no interior desse reino a Deus subordinado. A filosofia de Epicuro é a única que interrompe essa tendência evolutiva. Nela, materialismo inescrupulosamente crítico destrói toda a ontologia de dois mundos. Epicuro também põe o sentido da vida humana, o problema da moral, no centro de sua filosofia. Mas esta se distingue de todas as que a precederam na medida em que nela o cosmo natural se defronta com as aspirações humanas enquanto uma autolegalidade não teleológica, completamente indiferente, e o ser humano pode e deve resolver suas questões vitais exclusivamente na imanência de sua existência física. Só assim a morte, o como do morrer, devém uma questão puramente moral, exclusivamente humana. Nenhuma qualidade do cosmo é capaz de dar qualquer instrução nesse sentido, muito menos um impulso motivado pela promessa de prêmio ou castigo. Epicuro diz: quem desconhece a natureza do todo, mas sente um temor cheio de dúvidas por causa de alguns mitos, não consegue livrar-se do medo em assuntos extremamente importantes. Portanto, sem conhecimento da natureza não é possível fruir os prazeres em sua pureza. 35. E exatamente no mesmo sentido ele fala sobre a vida e a morte. Portanto, o mais pavoroso dos males, a morte, nada é para nós, pois enquanto existimos a morte não está presente. Mas se a morte aparece, já não existimos. 36. Por causa dessa concepção de mundo, Lucrécio enaltece Epicuro por ter libertado os seres humanos do medo, que é uma consequência necessária da fé nos deuses. Evidentemente a filosofia epicurista não foi capaz de provocar um efeito geral e duradouro. O ideal dos sábios, para o qual essa ética igualmente estava direcionada, já circunscreve o seu efeito a uma elite espiritual e moral, ao passo que a moral estoica, em muitos aspectos particulares análoga à epicurista, é sustentada por uma ontologia muito mais compatível com a necessidade de redenção da antiguidade tardia do que a ontologia radicalmente terrenal de Epicuro. Desse modo, a imagem de mundo desse período, ainda ao tempo em que predominava a mística do neoplatonismo, está sempre pronta a acolher igualmente elementos da filosofia de Aristóteles e do estoicismo, ainda que geralmente o faça só após profunda reinterpretação, enquanto o epicurismo permanece completamente isolado e passa a ser difamado, de modo contínuo, como o hedonismo vulgar. Esse sempre é o destino de uma ontologia radicalmente terrenal em épocas de domínio da necessidade religiosa fervorosa. A gênese do cristianismo se dá nesse ambiente da cultura antiga em dissolução, no qual, também para a filosofia, a satisfação mágico-mística da necessidade de redenção constitui o motivo primário e no qual surge uma enorme quantidade de seitas dedicadas ao atendimento imediato de tais desejos de salvação pessoal da alma.
Este não é o lugar nem para investigar a razão pela qual o cristianismo pôde desenvolver-se como religião mundial, saindo vitorioso dessa competição entre seitas, nem para iluminar as mutações internas que acompanharam passo a passo tal trajetória e suas causas. Devemos indicar apenas um momento ontologicamente decisivo nesta exposição extremamente sucinta. A espera pelo retorno do Cristo ressuscitado e a concepção, intimamente vinculada a tal retorno, do fim do mundo, como evento que se imagina próximo e a ser experimentado pessoalmente. Da necessidade religiosa da época nasce assim uma ontologia religiosa característica, que rejeita com ousada radicalidade a imagem de mundo então difundida, muito embora ainda problemática no plano científico, e afirma como única realidade a objetivação do anseio religioso resultante da desesperança de um sentido terreno para a vida pessoal, não apenas entre os judeus subjugados, mas em todo o império, sobretudo entre os pobres. Com isso é lançado o desafio a todas as concepções existentes sobre o mundo e sobre a posição que nele ocupa o ser humano. O próprio Jesus combateu apenas os doutores da escritura judaica. Paulo, contudo, que conduz o cristianismo para além dos estreitos limites de uma seita judaica, considera a revelação por ele anunciada como uma loucura para os gentios, mas que, precisamente como loucura, na revelação do Salvador, de sua reaparição, de sua crucificação, de sua ressurreição, possui a garantia da única autêntica realidade, que, justamente como tal loucura, é chamada a compor o fundamento de uma autêntica ontologia religiosa. A reaparição iminente de Cristo representa seu clímax, o juízo final, o fim da realidade até então existente. A parúzia não aconteceu. No entanto, é muito interessante para a estrutura interna da ontologia religiosa que esse colapso da revelação máxima e centralíssima não foi capaz de destruir a fé cristã. Mesmo na teologia posterior, Franz Overbeck foi um dos poucos a vislumbrar nesse fato o fim do cristianismo. Apesar das perseguições ainda recrudescentes, produziu-se uma crescente adaptação ao império, inclusive à sua cultura intelectual. Tertuliano é um dos poucos entre os quais o ousado desafio de Paulo de vez em quando ainda se faz ouvir. As mais importantes tentativas de recompor as origens fracassam como heresias, também com o próprio Tertuliano. Com Orígenes, Clemente de Alexandria etc. O neoplatonismo e o estoicismo são incorporados cada vez mais na imagem de mundo cristã, até que finalmente, sob Constantino, o cristianismo converte-se em componente orgânico, principal sustentação ideológica do Império Romano. Certamente não se deve perder de vista que, não obstante todas as transformações fundamentais da imagem de mundo originária da cristandade, a estrutura bimundana sempre é mantida. Uma concepção teleologicamente fundada do mundo dos seres humanos, no qual se realiza seu destino, no qual seu comportamento define sua salvação ou sua danação, e do mundo compreensivo, teleologicamente ainda superior, cósmico-transcendente, de Deus, cujo ser constitui a garantia ontológica última da indubitabilidade do poder de Deus na realidade terrena. O cosmo é, portanto, fundamento ontológico e objeto visível do poder de Deus. Como quer que a teologia e a filosofia, então a ela subordinada, tenham interpretado os traços principais e os detalhes de tal imagem de mundo, e de Agostinho a Tomás de Aquino houve uma massa de teorias divergentes, a religião e a igreja puderam conservar intacta essa base ontológica por muitos séculos, apesar das muitas dificuldades dogmático-ontológicas causadas pelo colapso da parúzia como perspectiva real e, em íntima conexão com esta, pela adaptação da moral cristã às facticidades sociais e políticas existentes a cada momento, em oposição ao radicalismo ético do próprio Jesus. Visto que, para a vida dos seres humanos, quando se prescinde das exigências postas por uma perspectiva de futuro dada como inevitável, tal como de início era a parúzia, são decisivas, sobretudo, as exigências do dia, ou seja, da sociedade em que tem de atuar, os problemas relativos ao ser do Império Romano tardio, da sociedade feudal em suas diversas fases, necessariamente conferiram o conteúdo concreto à finalidade a qual tinha de estar orientada a construção da ontologia objetiva das esferas superiores. Tudo quanto na
revelação originária contradissesse tais exigências e a superestrutura ontológica correspondente forçosamente conduzia, quando proferido com pretensão religiosa, à heresia, e esta, como tal, era extirpada. Isso quando fracassava a tentativa de adaptá-las com as correspondentes atenuações às necessidades dominantes, como ocorreu com o movimento de reforma de Francisco de Assis. Como consequência necessária desse desenvolvimento, a ontologia originária, que refutava radicalmente tanto a imagem de mundo normal cotidiana quanto a científica, perde sempre mais sua relevância atual, muito embora sem jamais ser explicitamente negada, mas, ao contrário, retida como um panos de fundo decorativo sagrado. Esta é a razão pela qual ressurgem, na Igreja, as parúsias substitutivas, como no Terceiro Reino de Joaquim de Fiore, como, em sentido preponderantemente terreno-político, em Dante etc. Porém, apesar de todas essas transformações, permaneceram inabalados os princípios mais importantes da ontologia religiosa. O caráter teleológico do cosmo e do desenvolvimento histórico, a construção antropocêntrica, e, por essa razão, necessariamente geocêntrica, do cosmo que, governado pela onipotência de Deus, exercida teleologicamente, faz da vida humana terrena o centro do universo, um centro próprio do ser humano e protegido pela transcendência. Por mais que essa ontologia se transformasse em razão da mudança no ambiente social que concretiza a necessidade religiosa, enquanto a Igreja ainda fosse capaz de impor essa adaptação recíproca entre ontologia e moral socialmente clara e religiosamente garantida, não havia como abalar seu poder espiritual. As descobertas científicas do período do florescimento e da crise incipiente, juntamente com as noções filosóficas que as acompanhavam, puderam ser integradas, com maior ou menor dificuldade, no sistema ontológico dominante. No caso extremo, a doutrina da dupla verdade fornecia uma espécie de refúgio intelectual para a ciência. Somente com as descobertas de Copérnico, Kepler e Galileu é que se colocou para a ontologia uma situação fundamentalmente nova. A derrubada científica do sistema geocêntrico do mundo até pôde ser provisoriamente condenada como heresia, com todas as consequências daí decorrentes, mas sua vigência social, seus efeitos sobre a praxis social, não podiam mais ser detidos com tais expedientes. Certamente não é por acaso que a centralidade ontológica de semelhante descoberta científica coincida, histórica e temporalmente, com a impossibilidade social de reprimir suas consequências com quaisquer meios. Em todo caso, a explosão do conflito aqui, no caso de Galileu, indica uma mudança no destino da ontologia religiosa. Enquanto em fases precedentes a teoria da dupla verdade fora concebida para proteger o desenvolvimento da ciência à sombra da aparentemente inabalável ontologia religiosa, agora a Igreja, a ideologia religiosa oficial, recorria à teoria da dupla verdade para salvar ao menos temporariamente aquilo de sua ontologia de que não gostaria de renunciar. Essa virada é usualmente associada ao nome do cardeal Bellarmino. Na verdade, esse ponto de vista também foi sustentado por outros. A questão é repetidamente discutida na história da ciência. Brecht, em seu Drama sobre Galileu, faz o cardeal Bellarmino expor de maneira cínica e clara a nova versão da dupla verdade. Vamos nos adequar aos tempos, Barberini. Quando novas cartas astronômicas, baseadas em novas hipóteses, facilitarem a navegação de nossos marinheiros, eles devem usá-las. A nós desagradam apenas as teorias que falsificam a Escritura 37. Do ponto de vista da honestidade no desejo de conhecer a realidade, a dupla verdade sempre teve em si qualquer coisa de postura cínica. Tal caráter ainda se reforça quando não se trata de obter um pouco de espaço para um conhecimento antes reprimido ou condenado à extinção, mas de, com sua ajuda, manter intacta no plano organizativo a validade oficial de uma ontologia. No entanto, esse cinismo expressa de maneira apropriada a percepção instintivamente correta da nova situação por parte da Igreja. Para a nova classe dominante em ascensão, para a burguesia, o desenvolvimento irrestrito das ciências, sobretudo das ciências naturais, era uma questão vital. Ela jamais teria se conformado com alguma resolução da Igreja no sentido de que os novos conhecimentos não deveriam ser utilizados para melhor dominar as forças da natureza.
Por essa razão, a atitude diante da objetividade real, diante da questão de se as verdades das ciências naturais reproduzem efetivamente a realidade objetiva ou apenas possibilitam a sua manipulação prática, domina a filosofia burguesa desde os dias de Bellarmino até hoje, determinando sua posição em todos os problemas ontológicos. Obviamente o compromisso bellarminiano jamais conseguiu bloquear totalmente a repercussão que a ruptura com a posição cósmica e ontológica especial da Terra teve no plano das concepções de mundo. O fato de que, na época em que a Igreja ainda exerce a pleno domínio, muitos cientistas e filósofos se vissem na contingência de empregar uma linguagem esopiana sobre tais complexos em nada altera a linha histórico-universal. Essa linha consiste no irresistível avanço da ontologia fundada sobre as ciências da natureza. A filosofia de Pascal exibe da maneira mais clara possível como tal linha influiu sobre os crentes cristãos. Seu sentimento profundo do abandono cósmico do ser humano, a necessidade de poder obter todas as categorias de uma vida humana intimamente cristã não mais de uma imagem de mundo da salvação cósmica, mas, ao contrário, meramente de uma nova lógica da autonomia humana, uma lógica do coração, como dizia Pascal, mostra quão profundamente a nova ontologia penetrou no pensamento. Na filosofia burguesa, sucede uma polarização crescente. De um lado, surgem, de Hobbes a Helvétius, de Spinoza a Diderot, correntes que se propõem acolher e aperfeiçoar o inteiro legado da Renascença, de completar coerentemente a nova ontologia, sempre reforçada por novas conquistas da ciência. Em contrapartida, surgem, também sob o impacto dos grandes acontecimentos mundiais, pensadores importantes e influentes que pretendem conferir fundamentações teórico-gnosiológicas ao cinismo político-eclesiástico bellarminiano. Basta mencionar, a esse propósito, Berkeley e Kant, a despeito de todas as diferenças entre ambos até em questões de princípio. No essencial, o elemento comum das aspirações de ambos consiste em demonstrar gnosiologicamente que não é possível atribuir significado ontológico aos nossos conhecimentos do mundo material. C. Essas tendências gnosiológicas implicam devolver à religião, tal como ela é de fato, o seu antigo direito de determinar a ontologia. Berkeley sob a influência do compromisso de classe da Revolução Gloriosa, ou se, já sob a influência do Iluminismo e da Revolução Francesa, aspiram meramente a uma religião nos limites da razão pura. Em última análise, é indiferente para o nosso problema. Em ambos os casos, o funcionamento do conhecimento da natureza, em cada ciência singular, em sua objetividade praticamente, é deixado gnosiologicamente intacto, ao lado de uma rejeição, igualmente gnosiológica, de toda a ontologização de seus resultados, de todo o reconhecimento da existência de objetos em si, independentes da consciência cognoscente. E, por conseguinte, é indiferente para o problema que aqui tratamos se isso se refere a uma consciência humana real ou a uma consciência em geral. A filosofia do século XIX é dominada por essas concepções. O breve impulso na direção de uma renovação do materialismo filosófico no mundo burguês, sobretudo sob o efeito das descobertas revolucionárias de Darwin, que, com respeito à origem do ser humano, aponta para uma nova ontologia, da mesma forma que a seu tempo o fizera o heliocentrismo, permaneceu episódico, sobretudo porque a filosofia burguesa não foi mais capaz de apresentar a universalidade e o ímpeto de um Hobbes ou de um Diderot. Trataremos o marxismo em um capítulo específico. As correntes dominantes da filosofia burguesa mantiveram-se fiéis ao compromisso bellarminiano e até o aprofundaram na direção de uma pura teoria do conhecimento, de orientação resolutamente anti-ontológica. Pense-se como os neokantianos expurgam cada vez mais energicamente a coisa em si kantiana da teoria do conhecimento, pois nem mesmo uma realidade ontológica por princípio incognoscível podia ser reconhecida. No entanto, também desvaneceu o conteúdo ontológico da realidade religiosa a ser salva. Foi com Schleiermacher que essa tendência ganhou a sua primeira forma decisiva e a mais influente por todo um século. Não importa aqui o fato de que mais tarde ele tenha vertido muita água no vinho termidoriano candente dos discursos sobre a religião, pois não se deve esquecer que Schleiermacher foi igualmente o autor das cartas confidenciais sobre a Lucinda de Friedrich Schlegel. Nesse primeiro manifesto teológico,
da nova corrente, a religião transforma-se em mero sentimento subjetivo, no sentimento da dependência absoluta dos seres humanos de potências cósmicas, tornadas anônimas, subjetiva e arbitrariamente concebíveis e configuráveis. Schleiermacher nega apaixonadamente que as doutrinas de uma religião real possam contradizer a física ou a psicologia. O milagre não é outra coisa senão a objetivação da admiração com relação a um fenômeno da vida. Quanto mais religioso se é, tanto mais milagre se vê em toda parte. A revelação também adquire uma forma puramente subjetiva que pode conter em si toda a visão originária e nova do universo. Desse modo, justamente da perspectiva dessa nova e purificada religiosidade, a multiplicidade das religiões é concebida como algo necessário e inevitável, uma vez que ninguém pode impedir um ser humano de formar para si uma religião conforme sua própria natureza e seu próprio entendimento. 38. Essa destruição radical de toda a ontologia dogmaticamente obrigatória na esfera da religião representa, objetiva e historicamente, não apenas a supressão por princípio de toda possível contradição entre religião e ciência ou filosofia, mas igualmente a supressão da religião como formação objetivamente obrigatória. Hegel já tinha compreendido isso com clareza no início de seu período em Viena e, provavelmente antes de tomar conhecimento dos discursos sobre a religião, rejeitou-os ironicamente. Vislumbrou tal tendência já na aproximação recíproca das religiões, que em nossos dias, na forma de movimentos ecumênicos, transformou-se numa questão central do mundo religioso. Um partido é quando se desagrega em si mesmo. Assim se dá com o protestantismo, cujas diferenças se quer agora fazer coincidir em tentativas unionistas, uma prova de que ele não existe mais. Porque é na desagregação que a diferença interna se constitui como realidade. Com o surgimento do protestantismo haviam cessado todos os cismas do catolicismo. 39. Não temos de investigar aqui como se deu esse desenvolvimento no século XIX. Mas é certo que a influência do Schleiermacher tardio, mais moderado, mais teológico, chega até Ernst Troeltsch. Em compensação, na passagem do século, seu radicalismo originário é entusiasticamente acolhido pela filosofia, em conexão com o renascimento geral das ideias românticas. Fica evidente que se trata de uma continuação direta dos discursos quando, por exemplo, Simmel escreve a relação do filho piedoso com seus pais, do patriota entusiasmado com sua pátria ou, com o mesmo ânimo, do cosmopolita com a humanidade. A relação do trabalhador com sua classe em luta para ascender, ou do orgulhoso nobre feudal com sua classe. A relação do subjugado com seu dominador, sob cuja influência se encontra, ou do verdadeiro soldado com seu exército, todas essas relações com um conteúdo tão variado poderiam possuir, contudo, consideradas segundo a forma de seu aspecto psíquico, algo em comum que se deve qualificar como religioso. 40. Repercussão mais importante para o futuro da concepção religiosa desprendida das tradições ontológicas, a kierkegaardiana, apenas pode ser mencionada aqui. Seu efeito internacional imediato é antes escasso entre os contemporâneos, razão pela qual sua apreciação mais aprofundada tornou-se um problema importante somente para nosso século. Com respeito à filosofia profana, já sublinhamos a tendência decisiva. O domínio exclusivo da teoria do conhecimento, o afastamento sempre mais decisivo e refinado de todos os problemas ontológicos do âmbito da filosofia. A já mencionada postura dos neocantianos em relação à questão da coisa em si coincide, na virada do século, com o forte advento de um novo gênero de positivismo. Trata-se, nesse caso, de um movimento internacional. Por mais que o efeito do neocantismo também seja visível fora da Alemanha, sua ubiquidade é amplamente ultrapassada pelo positivismo. No que diz respeito a nosso problema, é importante assinalar, sobretudo, que as diversas correntes dessa tendência, empiriocriticismo, pragmatismo etc., põem de lado cada vez mais resolutamente o valor objetivo da verdade do conhecimento, ainda predominante no neocantismo, muito embora neste ele tampouco se refira à realidade existente em si, e procuram substituir a verdade pelas posições de finalidade prático e imediatas.
substituição do conhecimento da realidade por uma manipulação dos objetos indispensáveis à prática imediata ultrapassa nesse ponto o neocantismo, embora seja certo que o pensamento de alguns neocantianos isolados, basta citar aqui Weinger, move-se espontaneamente nessa direção. Igualmente evidentes são as convergências gnosiológicas entre Bergson, que aspira a uma nova metafísica, e o pragmatismo, entre a teoria do conhecimento de Nietzsche e o positivismo de seu tempo. Nesse caso pode-se falar tranquilamente, sem levar em conta as várias nuances que com frequência provocam acirradas controvérsias, de uma tendência geral da época, que em última análise pretende a eliminação definitiva de todos os critérios objetivos de verdade, procurando substituí-los por procedimentos que possibilitem uma manipulação ilimitada, corretamente operativa, dos fatos importantes na prática. É natural que constantemente haja também contratendências. Acabamos de nos referir a Nietzsche e a Bergson, que se apresentaram com a pretensão de fundamentar uma metafísica. Justamente nesses dois casos fica claro como estreitas conexões vinculam posições aparentemente extremas da filosofia contemporânea. Nietzsche e Bergson queriam e pensavam poder fundar uma nova metafísica, poder apresentar, em meio ao relativismo moderno, os fatos últimos da realidade e, desse modo, poder chegar a uma nova ontologia. O termo é estranho a ambos, mas o significado subjetivo é o mesmo. No entanto, essa ontologia permaneceu objetivamente encerrada no quadro do positivismo gnosiológico e representa, objetivamente, nada mais que um expressar patético do extremo oposto, ainda que interno, do positivismo. A problemática daquela subjetividade que, tornada abstrata e desterrada por intermédio da manipulação positivista, não está em condições de encontrar na própria realidade um lugar para exprimir-se, muito embora esteja, já em sua antiteticidade, indissociavelmente ligada ao mundo manipulado. Com isso, descobre-se ao mesmo tempo a relação do positivismo com o mundo religioso contemporâneo. No positivismo, a religiosidade moderna encontra a filosofia, que pode conectar sua concepção de Deus e do mundo com o mais moderno, ou mais científico dos pensamentos. Essa solidariedade irrompe não só quando Duhem julga cientificamente mais correto o ponto de vista de Bellarmino do que o de Galileu, não só no convencionalismo radical de Poincaré, não só porque de dentro do pragmatismo de James brota uma teoria da religião moderna, anti-ontológica, não comprometida com nada, mas também quando uma parte dos marxistas russos se volta para o positivismo de Avenarius Image e um pensador tão brilhante como Lunácharsky logo se transforma em alguém em busca de Deus. Com a crise mundial introduzida pela erupção da guerra de 1914, todos esses problemas apresentam-se em nível mais elevado. Não são mais formas de expressão de antagonismos ideológicos que, muitas vezes, permanecem latentes, mas formas francas de expressão de uma situação mundial de crise geral e duradoura.